Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui no Páginas em Diálogo, hoje com a presença especial de Maria Valéria Rezende. Maria Valéria, obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço de vocês se interessarem por conversar comigo ainda. O interesse é sempre na sua literatura, na sua vida, e a gente começa nosso papo sempre querendo saber como foi que a literatura entrou na sua vida. A senhora muito nova decidiu entrar no convento, né? Seguir ser freira Olha, e só veio a escrever o primeiro romance já com 50 anos, né? com 60 Com eu fui 60? publicar. Então, como foi essa sua trajetória de Não, é educação o seguinte, popular? olha, eu nasci numa família, minha mãe mineira, meu pai santista, em que todo mundo escrevia. Então eu nasci no meio de livro e no meio de escritores, a tal ponto que eu achava, quando eu era criança, eu achava que escrever um livro era uma coisa que todo mundo ia fazer uma vez na vida, entendeu? Que naquele tempo a vida da gente tinha etapas assim bem definidas, né? Chegava com 7 anos, caía os dentes, fazia a primeira comunhão, com Tinha, 15 tinha anos as- ia no primeiro baile de vestido comprido, sabe? E eu achava que era assim. E um dia escrevi um livro. O livro estava Era nesse que todo calendário. mundo escrevia livro, porque na minha família todo mundo escrevia livro. O meu pai era sobrinho neto do poeta Vicente de Carvalho, que é o grande poeta lá de Santos, foi da Academia Brasileira de Letras, etc. Bom, e ele teve 13 filhos, todos escreviam, certo? E eu tinha minhas tias, meus tios, todo mundo escrevia. Então, minha mãe era artista plástica, era escultora, etc. Mas também inventava história para a gente, né? Uhum. E na família da minha mãe, também, na família mineira, também havia escritores. Então eu cresci ouvindo assim, já leu o último livro de tia fulana, de primo ciclano, de fulano. Sabe, é a coisa mais banal do mundo, eu não achava graça nenhuma. Era natural da Era, e família. depois eu pensava, eu não quero viver enfiada dentro de um escritório escrevendo livro, que coisa mais chata. E, por outro lado, eu convivi com duas pessoas que tinham dado a volta ao mundo e contavam da volta ao mundo. Uma foi a Patrícia Galvão, né, mais conhecida como Pagu, com quem eu convivi toda a minha, desde a pré-adolescência, assim. E um primo, filho do tio Vicente, que era jornalista internacional e ele andava pelo meio do mundo. E de onde ele ia, ele mandava para mim um cartão postal. Aí o cartão postal chegava Um mês depois. meses depois, porque vinha de navio, né? E Uhum. ele não, e aquilo me entusiasmava. Ele pilotava teco-teco e ele alugava um avião aqui, largava lá, ia-se embora, ia-se embora. E eu sei que ele viajava só com a jaqueta de aviador, como se chamava naquele tempo, que agora todo mundo usa, né? Aquela jaqueta de couro cheia de Cheio de bolsa. bolsa. Ele viajava sem bagagem, só com as coisas, os documentos, o dinheiro, a laica dele do bolso, ia-se embora. Quando chegava lá, ele ia direto para o lugar da ação. Depois que ele tinha feito a reportagem, a primeira reportagem, telegrafada a reportagem, é que ele ia comprar uma muda de roupa e procurar um hotel. Então, aquilo para mim era, sabe, eu queria era dar a volta ao mundo, eu não queria Queria estar no meio do mundo. nada. Então, e depois eu sou de uma geração em que quando a gente começava, não tinha adolescência, né? Você era criança e ficava mocinha. Aí quando a gente ficava mocinha, já começava a perguntar, você já resolveu se quer casar ou quer ter filho? Você quer casar ou quer ser freira? Aí a mais velha de 6 irmãos, vivia ajudando minha mãe a tomar conta dos meus Já irmãozinhos. sabia que Eu falei, não, eu quero ser. E depois eu via no colégio que eu trabalhava que vinha as freiras, tinha freiras de vários países e passavam aqui. Eu falei, não, eu quero ser freira. assim eu vou conhecer um monte de país Eu por falei, aí. oxente, vou andar pelo meio do mundo. Não, e depois eu fui da Juventude Estudantil Católica, tudo isso, então fazia sentido. Uhum. E não me arrependo, viu? Eu dei 4 voltas ao mundo, sem nunca pagar a passagem. Tá certo, maravilhoso. Aí a senhora foi da Teologia da Libertação, Claro, a gente foi da da luta. criação da teologia da libertação, porque o próprio
Gutierrez, quando ele diz, eu tenho a primeira edição da Teologia da Libertação, ele diz lá no prefácio, ele diz que ele não inventou nada, que ele está sistematizando o pensamento dos jovens que tinha sido elaborado pelos jovens da juventude estudantil-católica, da juventude operária católica, dos movimentos de ação católica de juventude, né? Então, a gente participou disso mesmo. Da criação, né? Do desenvolvimento. Não, eu não me queixo de nada, viu? Eu nasci no meio da guerra, em 42, imagina. O fogo estava... o mundo estava pegando fogo. E lá em Santos não podia acender luz de noite, porque senão os submarinos inimigos podiam localizar o porto. Alemães podiam porque durante o dia a bruma do mar dificultava, porque o porto é por trás da ilha, assim, né? Mas de noite, se acendesse a luz, eles iam torpedear a casa. Então eu só fui ver luz elétrica de noite acesa quando eu já tinha quase 3 anos. Já foi no final da guerra, 45? 45. Eu já tinha quase 3 anos, eu nasci em 42. Que maravilha. E então, aí... sabe, eu digo, eu assisti a maior mudança, assisti de camarote, maior mudança que a história humana já teve, a geografia urbana, tudo, né? A tecnologia, tudo, não é? O fim da guerra, o fim da União Soviética, tudo, assistiu tudo. Tudo. Queda do muro de Berlim. Tudo. Não, inclusive eu conheci o muro de Berlim antes da queda. E era divertido, porque a Berlim Oriental era muito... Toda a parte histórica tinha ficado do lado de lá, oriental, né? Então, eu estava do lado ocidental, hospedada. Mas como eu sou brasileira, com meu passaporte brasileiro, podia passar. Não tinha muito problema. Então, eu ia todo dia passear pelo lado oriental e depois voltava. E como foi a experiência de conhecer o lado oriental? Foi muito interessante, porque eram as coisas mais bonitas, os melhores museus, tudo estava lá, viu? Então eu andava para aqui e para ali, com o meu pouco alemão, porque eu tive muita sorte que lá em Santos, 2/3 da população era estrangeira. A grande maioria portugueses de várias origens, né? Das ilhas, do Portugal, de regiões. Mas também gente do mundo inteiro. Me lembro que na quadra que eu morava tinha gente de 8 nacionalidades diferentes. E a gente só ia para a escola com 6 a 7 anos, né? Então era aquele bando de criança pulando os muros, sabe? E a gente misturando todas as línguas. Então eu só quando eu tinha uns 10, 11 anos que eu fui descobrir que eu sabia português, francês, espanhol, italiano, inglês, alemão. Porque ele estava vivendo com todo mundo. Porque criança absorve, né? Criança, deixa uma criança mais fácil. No meio que se fala muitas línguas, ela aprende todas. Maravilha. E isso fez uma diferença enorme na minha vida. Porque eu acabei ficando conhecida nos organismos de cooperação internacional como aquela que aprende qualquer língua, que é um exagero, né? Mas é verdade, quanto mais línguas você sabe, mais fácil aprender outra. Você era intérprete dos movimentos. E come de tudo. E é verdade, porque quando eu era pequena lá em Santos, por causa da guerra, não tinha o que comer. A gente tinha que comer o que tinha? Marisco, caranguejo, os peixinhos que dava para pegar ali no coiso e banana, que era o que tinha. Dava banana. Era banana, plantação de banana, né? Aí, pronto. E eu fui educada para comer o que tivesse. E depois, pronto, aí eu fiquei conhecida e comecei a andar pelo meio do mundo. Aí a senhora entra no convento e acaba participando desses movimentos, viajando. E depois também, justamente porque eu fiz parte da coordenação nacional e latino-americana da JEC, né? Da Juventude Estudantil Católica, eu conhecia gente também de toda a América Latina, porque eu estava no secretariado latino-americano. Então, a partir daí, você dispara pelo meio do mundo.
Agora eu não quero mais viajar. Agora me custa muito mais, né? Aí me chamam, mas eu não. Amiga, Chega. já viajei muito. Já. E É. como é que essa sua atuação com o pessoal, as vozes subalternas, com as pessoas carentes, influenciou na sua Ah, literatura? inteiramente. É quase Eu você não sempre consegue digo. desassociar a sua vida Não, pessoal da eu literatura. sempre digo isso. Que eu foi uma opção radical que eu fiz de viver inserida no meio popular como um fermento na massa. É muito. Então, isso da minha juventude, desde os meus 25 anos, que eu estava enfiada em bairros populares e depois eu vim para o Nordeste, fui viver no meio rural e tudo. Uhum. Então, eu tenho certeza, a minha cabeça nasceu vazia. Tudo que sai é porque entrou. Alguma E coisa como entrou. o que entrou a vida toda foi a vida do povo trabalhador e a luta do povo trabalhador e a sua resistência, foi com quem eu aprendi mais na vida, porque eu não tive uma vida acadêmica muito. Depois eu fiz um mestrado, mas foi bem mais tarde, porque eu estava precisando de sobreviver e eu descobri que tinha bolsa Bolsa de para mestrado. todo mundo. Faltava 3 anos para eu poder me aposentar. Aí eu falei, pronto, vou lá. Aí ganhei a bolsa, fiz o mestrado, o mestrado em 2 anos e pronto. Máscara tem uma coisa muito importante, que é cultura de mundo. É o Pois mundo. é, eu vi o mundo. E depois, olha, por exemplo, eu viajei, eu dei 4 voltas ao mundo, estou falando sério. E eu, sem nunca me hospedar em hotel, sem nunca pagar nada e sem nunca me hospedar em hotel. Onde eu ia, eu vivia nas casas dos nativos, entendeu? Por exemplo, em 1972 eu passei 8 meses na Argélia e vivendo no meio do mundo, né? Do povo. Uma vez eu passei 8 meses na China, percorrendo a China inteirinha para avaliar projetos e coisas assim. Também me hospedando nas casas dos chineses daquele tempo, em 1988, imagino, faz muito tempo. Foi antes da modernização. Do boom da modernização chinesa. Então, sabe, eu vi o mundo, e como dizia a irmã Isabel, que viveu aqui conosco, já está no céu, uma vez ela me disse, olha, sabe o que eu descobri? Que os muito ricos e os muito pobres são iguais no mundo inteiro. Eu falei, mas como? Ela disse, olha, os muito ricos vestem as mesmas grifes, andam nos mesmos aviões, viajam para os mesmos lugares, vão para os mesmos hotéis, os mesmos restaurantes, e é tudo uma aparência. E os mais pobres, num primeiro momento, parece tudo muito diferente, porque o que a gente vê no primeiro momento é a roupa, a alimentação e as construções, que dependem muito da natureza ao redor deles. Mas quando você começa a conversar, conviver um pouquinho, você começa a perceber que é gente que vive ao nível das necessidades humanas fundamentais e elas são as mesmas em todo lugar. Aquilo foi uma coisa que eu falei, é mesmo. E aí eu me lembrei de várias experiências que eu tinha tido que confirmavam isso, né? Como eu, em 2 tempos, quando a gente se abre e entende o mundo. E não tem medo, né? A gente, em 2 tempos, tá em casa. E eu tive essa sorte. Eu não me queixo de nada, não. Que viu? maravilha. Houve muito perigo da preocupação, sofrimento, claro, passou por muitos. Mas eu aprendi tanto que. E essas histórias que a senhora viveu acabam se tornando matéria-prima para a sua literatura. Aquilo me formou. Então, o que tem dentro da minha cabeça de memória, a minha cabeça nasceu vazia. Tudo que sai é porque entrou. E o que entrou, a maioria do tempo da minha vida foi com o povo trabalhador,
de todos os cantos do mundo. E isso é um privilégio, viu? Ah, sem dúvida. A senhora Um deve ter muita história para privilégio. contar ainda. É. E como é que a senhora lidou com a questão política, né? Que a senhora é uma pessoa de esquerda. Pois é, isso aí foi a E vida como é que foi toda. a ligação com o convento e a luta Não, mas revolucionária e aí a minha congregação era uma congregação que já tinha uma posição muito clara, muito clara e definida, então. muito sabia do que se tratava, já tinha feito uma opção por sair dos muros dos conventos e se inserir no meio popular. Aí foram o que se chamavam as pequenas comunidades inseridas no meio popular, que foi toda uma transformação que ocorreu a partir do Concílio Vaticano II, né, Uhum. que liberou. E aí a minha congregação foi uma das primeiras que fez essa opção, que, aliás, ela já tinha iniciativas desse tipo, que eram meio clandestinas, assim, vamos dizer. Clandestinas. Eram um pouco clandestinas porque não estava de acordo com o direito canônico, mas estava de acordo com o Evangelho, então já havia uma tradição. Que maravilha. E como é que a senhora avalia hoje esse momento político do mundo? Olha, eu acho, a impressão às vezes que eu tenho é que a gente está assim, na beira do precipício. Ou se faz uns passos para trás e encontra outro caminho, que eu continuo a acreditar que é possível, porque o que está acontecendo também é que só nos dão as más notícias. As boas notícias não nos dão. Eu acho que o que dá ibope é má notícia. Né? Tinha uma expressão francesa antigamente que se dizia pas de nouvelle, bonne nouvelle. Não tem notícia, é boa notícia. Por quê? Se alguém vivia longe, tivesse tudo bem, pronto, continuava vivendo. Se alguém ficasse doente, morresse, passava um telegrama, né? Hoje é o contrário, é bonne nouvelle, pas de nouvelle. Boa notícia não é notícia. Uhum. Eu assisto um noticiário todo dia, porque acho que é uma obrigação, uma necessidade de saber o que estão dizendo, né? O que é que acontece pelo planeta? Não é tanto o que acontece, mas o que estão dizendo que acontece. E aí é sempre a maioria má notícia, certo? Mas tem umas coisas acontecendo assim, eu acho que estão se multiplicando uma série de movimentos, de organizações completamente horizontais. Eu pego o exemplo do nosso Clube do Conto. São mais de 40 pessoas. Não tem coordenador, dirigente, presidente, CNPJ, nada. É só a vontade de estar junto e de intercambiar e de nos ajudar mutuamente é que mantém. E faz 20 e tantos anos já. Uhum. É uma coisa. E cada vez cresce mais e produz mais, e todo sábado. Toda semana, é uma coisa assim. Claro que não estão os 40 toda semana, mas sempre tem reunião. Um grupo fechado de WhatsApp que a gente, todo dia, toda hora, tem conversa sobre tudo, qualquer coisa que alguém precisa, pergunta para os outros. E tem um monte de coisas assim. O movimento do Mulherio das Letras, por exemplo, aquilo se multiplicou pelo mundo, não está só no Brasil mais, né? Uhum. E as pessoas realmente têm muita coisa assim, mas que não é notícia, né? Porque não interessa aos grandes meios de comunicação, que têm interesses outros, pertencem a grandes empresas, etc. Tem seus interesses políticos e econômicos, né? Claro. Então eu dou muita atenção a todas essas alternativas que estão surgindo, sabe? Uhum. Agora, por outro lado, é preciso que eles parem de soltar bomba, né? O meu maior medo é que o Trump, por exemplo, que me parece que não regula bem de jeito nenhum, né? Que ele, por engano, aperte o botão errado e venha uma bomba atômica aqui para cima da gente. Entendeu? Porque é possível. Um erro, como eles vão dizer, um erro de coordenada. Nossa, mãe! Ou para qualquer lugar. Sim. Bomba atômica
Hoje acaba com o mundo, né? Porque aquelas bombinhas que jogaram no Japão na guerra Aquilo nem de se 40 compara. nem se compara com o que o poder bélico. Depois, eu estava lendo ontem ou anteontem um cálculo que o tanto de arma e munição que já se gastou só com a guerra do Irã, o ataque ao Irã, seria suficiente para construir casa para toda a população da Terra, dava para resolver o problema da fome durante não sei quantos anos. E é uma coisa de que não dá para entender. Porque, claro, eu sempre digo isso, se eu fosse acionista da GC Lever, eu estava achando ótimo o aumento da temperatura global, né? Porque todo mundo vai tomar mais banho, usar mais desodorante. Gastar Agora, mais se eu água. fosse. É problema que a água vai acabar Pois também. é, Aí, mas se eu fosse acionista da indústria de armamento, e é a indústria que tem maior investimento de capital, eu queria a guerra para gastar o guerra, estoque de claro, munição. toda semana uma guerra por aí Tem para que gastar. ter para gastar o estoque e produzir mais. Quer dizer que é uma coisa de louco. Aí a gente se resume no capitalismo. Não é, mas é o capitalismo selvagem. No seu extremo enlouquecido, né? Não, depois mais brutal do capitalismo. Esse é que é o problema, né? Que gente ruim não tem limite. Não é? É verdade. E agora, mas eu ainda tenho esperança que eu não me lembro de nunca na minha vida ter desejado a morte de ninguém, pois agora eu, logo, todo dia de manhã, eu vou olhar se não morreu algum desses aí que estão mandando bombardear e acabar com tudo. Infelizmente, não. Não morreram ainda, mas estão por pouco. Então, vai. Vamos falar um pouco dos seus livros, da sua literatura. Como é que a senhora chega no voo da Guará Vermelha? Olha, que acho que é o primeiro que abre as portas. Acontece o seguinte, a minha avó, que era sobrinha do Vicente de Carvalho, uma grande leitora, nunca se conformou de eu não querer ser escritora, porque ela achava que eu escrevia bem. Uhum. Lá em Santos todo ano tinha um concurso de composição escolar. Concurso municipal de composição escolar. Era mais bonito composição do que redação. Redação. Aí, várias vezes eu ganhava na minha escola. Porque como eu lia muito, que era o que tinha na minha casa, era livro. Meu pai e minha mãe liam todo dia, todo mundo lia. Então, a gente queria era ler. Quando a televisão chegou, eu já tinha 13 ou 14 anos, e a televisão era uma porcaria no começo, né? Tinha só um canal, né? Então era ler, e também muito teatro, que tinha muito lá em Santos. E aí a minha avó, então, como eu lia muito, eu escrevia direitinho, né? E várias vezes eu ganhava na minha escola. Concurso de composição. De composição. Mas quando chegava no nível municipal, eu era desclassificada, porque sempre tinha parente meu no júri. Eita, não vale. Tudo de escritor. Aí e eles sempre me davam, o prêmio era sempre um dicionário, o prêmio de consolação. Sim. Por não poder concorrer. E aí quando eu vim morar no interior da Paraíba, eu vim morar na Paraíba em Pilõezinhos, que é ali pertinho de Guarabira, mas naquele tempo. Agora, ultimamente eu passei por lá, está tão desenvolvido que não é mais o meu Pilãozinho. Não é mais Pilãozinho. Mas aí eu escrevia para minha avó, todo mês eu escrevia uma carta para ela. Querida vovó, estou aqui na janela da minha casa, vendo passar fulano. Eu inventava uma história que contava para minha avó. Aí, quando eu ia eu sempre eu escrevia a máquina com carbono, né? Quando eu ia viajar a trabalho, ia encontrar com os amigos, eu não tinha dinheiro para comprar presentinho para levar para ninguém. Aí eu pegava, fazia uma cópia daquelas histórias, sem o querido vovó e sem o beijo da sua neta, e levava, eu pintava uma capinha assim, em geral eu pintava com urucum, carvão, porque eu não tinha dinheiro para nada, eu vivia de troca de serviço com o povo.
Aí eu levava isso e dava de presente para os amigos. Foi assim que eu dei um conto desse de presente para um amigo, que depois deu para uma editora, e um dia um editor me telefonou que estava com contos meus, que queria que tinha mostrado para os outros editores, era uma grande editora, e que todos concordavam que não era uma principiante, mas ninguém nunca tinha visto meu nome em lugar nenhum, quem era eu, que eu mandasse tudo que eu tivesse. Aí foi todo um processo, porque eu fiquei meio desconfiada, né? Porque o fato de quererem publicar não quer dizer que é bom, porque senão não tinha livro ruim no mundo, e está cheio. Está cheio de livro ruim, né? É verdade. Então, mas aí depois acabei deixando publicar, mas era só aquele, sabe? Eu não estava virando escritora. Eu juntei tudo que eu tinha escrito para minha avó, e de fato dava, que é O Vasto Mundo. Uhum. E aí... A gente tem aqui uma edição em espanhol. Esse é a edição Calavana. em espanhol. Ediçãozinha em espanhol. E aí eu fui... E aí, depois aí, como a gente tinha o projeto Zé Peão aqui, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção, e aí eu vi que era um livro que os que estavam alfabetizados gostaram de ler. Aí, de repente, eu me dei conta de que isso era uma continuação do meu trabalho de educadora popular, né? E aí eu fiz o Voo da Guará Vermelha. Também porque eu estava participando da elaboração de programas do PT, e eu sabia que se o Lula ganhasse as eleições, a EJA ia ser estabelecida como parte permanente do sistema educacional, programa de educação, em todas as escolas, etc., e que, portanto, ia ser oferecido ao povo trabalhador a oportunidade de retomar os estudos onde quisesse, né, como quiser. E aí eu pensei, daqui a uns anos ninguém vai lembrar nem saber como era difícil antes. É verdade. Aí eu fiz o Voo da Guará Vermelha, que é a saga do rapaz que quer aprender a ler e percorre o Brasil inteiro sem conseguir, né? É um Até livro finalmente. bonito. E é engraçado porque o Vasto Mundo e o Voo da Guará, que nunca foram premiados, né? Uhum. Porque os outros livros meus ganharam prêmios de Jabuti, dessas coisas todas. Mas aqueles dois primeiros não, mas são os mais lidos. E os mais procurados, e os que têm mais... leitores. Que interessante. É engraçado. Talvez isso. A senhora tenha ficado mais rebuscada na literatura, na Não, escrita, não acho que qual não é seria por o isso, motivo? não é por isso, é por causa da temática mesmo. A senhora saiu tem uma temática diferente nos outros. Tem uma temática. Os outros também têm temáticas semelhantes, mas não sei, são os dois que... O mistério da literatura. Mas são os dois livros que mais circulam. Para ver que esse negócio de prêmio também não quer dizer grande coisa. Não, né? porque eu acho que o júri é o júri. E depois os não... prêmios, quem sabe desse negócio de prêmio, não é o leitor comum, é o meio... O meio intelectual. É o meio, Que vai dar o prêmio. E nem sempre é o mais lido, é o mais querido do público, né? Não, até que os meus livros circulam bastante ainda. Mas é assim. Eu gosto quando... É bom quando entra em lista de vestibular, porque aí você vai ter o estudante que vai ler. O seu ouro dentro da cabeça Ouro foi Dentro um da que entrou Cabeça. no circuito dos Foi. vestibulares. E o Ouro Dentro da Cabeça, ele é uma versão mais fácil de ler do Voo da Guará Vermelha. Sabia não. Interessante. Você pega a história do rapaz que quer aprender a ler e não consegue. Só que de um... só que é uma outra. Depois, uma coisa que eu percebi é o seguinte, que o neoleitor, ele tende a fazer uma pausa no fim da linha. Se você fizer uma pausa fora do lugar, você atrapalha o sentido, né? Então, o que eu fiz? Eu fui mudando de linha em lugares onde a pausa não atrapalha. Entendi. E é engraçado porque todo mundo acha, é poesia.
Porque está Porque, todo... É como se a diagramação é que definisse o que é prosa, o que é poesia. Entendi. Não, é prosa, mas Interessante. é engraçado isso. E como é que a senhora vê o cenário literário? A gente estava conversando mais cedo, né, sobre Olha, o momento atual da literatura. eu acho que Como é que a senhora tem? a literatura também, a grande parte da literatura, ela é sempre, eu penso, sintomática do que a sociedade está vivendo. Ela é um reflexo do momento da sociedade. É um sintoma, né? Agora, inclusive, tem um outro elemento a mais, é que ficou muito mais fácil publicar um livro, escrever e publicar. Tem ghostwriter à vontade se você quiser. Não precisa nem escrever, Você né? nem precisa escrever. Ou mesmo se você escreve, você pode imprimir seu livro de 20 em 20 exemplares e não precisa empatar dinheiro. Tem pequenas editoras em todo lugar. Isso facilitou muito o processo de publicação. Então, tem umas coisas que eu leio que está se publicando, porque acho que é obrigação minha de acompanhar, né? Eu leio muito, eu leio um livro por dia. Que eu trabalho até às 6 horas da tarde, e a partir daí até a meia-noite eu leio. E eu leio rapidamente porque tenho leitura fotográfica. E aí eu acho assim, tem umas coisas que são... A literatura, em grande parte, ela é sintomática do que está acontecendo na sociedade. Então, por exemplo, uma das coisas que tem se repetido um pouco demais, eu já estou meio farta, é a crise da maternidade. O que é perfeitamente compreensível, porque a maternidade foi utilizada pelo sistema patriarcal como uma grande justificativa da vida da mulher. Você não precisa fazer mais nada, você tem que ser mãe. Mãe é uma coisa tão maravilhosa que basta para justificar a sua vida. Né? Claro, e hoje tem que desmistificar isso. Desmistificar. Mas está um pouco demais, entendeu? Estou cansada de ler livros sobre a... E muitas vezes o conflito é com a própria mãe e não com o pai, ou com os homens, ou com... Não. O inimigo de fato, que seria o patriarcado. Né? Mas muitas vezes não é o patriarcado, é o conflito entre mãe e filha. E está demais, é repetido, repetido, repetido. Acho que já está precisando de escrever outra coisa. Inspirada. E a senhora também falou da autoficção, depois, né? Que é isso. Depois também tem um negócio da autoficção que eu acho... Terapia, né? Terapia em grupo, porque você escreve todo mundo vai ler. Antigamente a pessoa que precisava desabafar pagava um psicólogo, um psicanalista e ia lá e desabafava. Agora está desabafando na minha estante. Não. Eu até leio, mas às vezes agora, muitos desses eu chego na metade e largo para lá. Já dá uma... Porque não... Já estou cansada. Se eu quisesse ouvir desabafo dos outros, eu tinha ido feito psicanálise. E seria psicanalista. Investir um escritório de escrita, teria um divã, né? Não é? Divã, exato. Enfim. E outra coisa é que os livros escritos por homens, uma grande parte, inclusive os mais louvados e tudo que ganham, é sobre a decadência masculina. O cara que não aguenta mais nada, nem ninguém, vai se enfia no porão de um castelo e de lá não sai mais, sabe? Muito estranho, muito estranho. Você vê os próprios livros os romances do Chico Buarque, é sobre a decadência masculina também. Será que ele não está decadente? Não, ele não está, eu acho que ele não está decadente, mas, sabe, é uma coisa assim que está... Acha que o empoderamento feminino, a luta feminista, os homens estão ficando meio... Então, nós temos que reconstruir o mundo todo, né? E isso custa, ainda mais que você não pode se dedicar só a isso, porque tem os loucos ameaçando jogar bomba em cima de nós, então, sabe, o mundo está num processo de transição
que eu espero que seja a transição para o melhor. Sim. Ainda acredito, acho que se a gente lutar, a gente sim, pode garantir. Não pode perder essa esperança no se fim bem do que túnel. né, quando medinho. você vê o que está acontecendo na América Latina, com exceção do Brasil e do México, o resto a extrema-direita tomou conta. Avançando, né? E agora nós temos que lutar para segurar os dois espaços de liberdade, né, que é o Brasil e o México. Então, aí, esse ano é um ano de decisões importantes, né, para o nosso país. Nossa, eu tô esperançosa, acho que a gente tem que ter esperança, né? Eu acho que vai dar certo. Vai. Mas não é fácil, não. A luta nós estamos realmente na beira do precipício, assim. É quase um pé na beira e um pé numa casca de banana, né? Qualquer coisa. Ou dá uns passos para trás e procura outro caminho. Existem outros caminhos. Com certeza. Tem caminhos que a gente pode seguir que vai dar. Claro. Quando a gente chegou aqui na sua casa, a gente viu uma foto sua com Fidel Castro. Achamos linda a foto. Meu amigo. Como é que foi essa... Como é que a senhora conheceu o Fidel? E como é que foi essa convivência? Olha, essa história do Fidel é longa. Eu achei a foto... Não, o Frei Beto, sim, uns anos antes, ele foi no tempo da Revolução Nicaragüense, antes da vitória da Revolução, o Beto como jornalista, foi fazer uma entrevista com o Fidel. Não, com o líder da Revolução Nicaragüense. Agora me escapa o nome dele. E aí, quando a Revolução Nicaragüense foi vitoriosa, aí eles quiseram fazer lá uma campanha de alfabetização, como tinha sido feita em Cuba. Preparava os estudantes e interrompia as aulas. Durante um semestre, os estudantes iam para o campo alfabetizar. Só que eles queriam fazer com a metodologia freiriana. Uhum. E aí, eles não tinham quadros para fazer isso, aí chamaram, aí a gente da América Latina toda foi para lá. E aí, todo o pessoal que tinha sido da JEC, da JUC, foi todo mundo. Era tudo gente dessa origem que foi para lá para montar e preparar o pessoal. E eu fui. E o Beto também estava lá. E aí o Fidel foi lá visitar também. E parece que o Daniel Ortega convidou o Beto para um jantar do aniversário dele, sei lá, que estava o Fidel. E aí o Beto foi lá e falou para o Fidel: olha, comandante, porque da Revolução Nicaragüense tinha uma grande... Interrompendo a senhora, é Augusto César Sandino. O líder da Revolução é Augusto César Sandino. Não. Não? Da Revolução que venceu Não. A Frente Sandinista de Libertação Nacional. Sim, mas quem estava... A Frente Sandinista, mas quem estava comandando não era o Sandino mais. O Sandino já tinha morrido. Já tinha morrido, né? Aí o Beto falou pro Fidel: comandante, há 20 anos que a Revolução Cubana disse que a igreja é inimiga da revolução, do povo, tem reprimido e limitado. Será que não se... E a igreja não acabou, e a fé do povo não acabou, as peregrinações populares são cheias de gente, etc. Não era muito mais interessante se houvesse uma aliança entre a Revolução e a Igreja? Aí o Fidel ficou assim: vá lá a Cuba para a gente conversar mais sobre isso. Aí o Beto começou a ir todo ano para Cuba e foi de onde saiu aquele livro, Fidel e a Religião. Aí, quando eles viram essa coisa da Nicarágua, que foi em 1980, e depois tudo que tinha acontecido, eles quiseram que alguém fosse fazer formação na metodologia freiriana em Cuba.
E aí o Beto disse que ele não podia, que ele tinha muito... Era jornalista, era muito conhecido, não podia ir, mas que tinha uma pessoa que ele ia encontrar alguém. Aí perguntou se eu topava, eu topei. Aí, a partir de 85, até a queda das Torres Gêmeas, eu comecei a ir para Cuba, passava meses lá, todo ano. Tinha até um birozinho na Casa de las Américas. Já tinha o seu espaço lá. E aí eu passei fazendo formação, não é tanto nas escolas, mas nas escolas com professores de escolas regulares também, mas sobretudo nas escolas de formação de quadros das organizações de massa, do Partido Comunista, tudo isso. Aí fiquei lá há muito tempo. E aí o Fidel era meu amigo, porque o primeiro encontro que eu tive com ele, eu não sei por acaso, eu falei que a gente tinha acabado de fazer uma pesquisa com os trabalhadores da cana-de-açúcar aqui no Brejo da Paraíba, e aí tínhamos encontrado que as mulheres eram muito mais alfabetizadas do que os homens, e que aí a gente tinha criado um movimento de alfabetização em que as mulheres alfabetizavam os homens, os maridos e as famílias e os homens de sua comunidade. E ele ficou intrigado com aquilo, mas como? Cada vez que ele me via, ele mandava me chamar para conversar sobre a realidade dos trabalhadores da cana-de-açúcar, tudo isso, porque, claro, Cuba era açúcar, né? Era açúcar, é. Então, e a gente foi ficando amigo, assim, eu andava com ele pela rua, às vezes. Não, cada vez que eu ia para Cuba, ele me chamava lá, né, conversar. Saber da realidade brasileira. Realmente era uma amizade pessoal. Assim. Que maravilha. Com ele, com outras pessoas da família dele, com muitos cubanos. Até no ano passado teve o Ano do Brasil em Cuba, né? Uma coisa de literatura, não sei, E aí me chamaram para eu entrar no comitê oficial que ia para lá. Aí eu falei, não. Eu pensei, a imensa maioria dos meus amigos cubanos com quem eu convivi durante anos e anos, e que eram muito próximos mesmo, já morreram. Eu não tenho coragem, não. Eu vou ficar tão triste que... É bom guardar as boas memórias. Não, e depois está muito custoso para mim essas viagens longas, né? Porque tô velhinha. Tá nada, tem muita lenha para queimar ainda. E como a senhora recebeu, como não queria só escrever um livro, e aí a senhora escreveu vários, Pois é, mas aí ganhou muitos prêmios. Como é que a senhora viu? Mas eu acho que prêmio é jogo do bicho, viu? É jogo do bicho? Se mudar uma pessoa no júri, muda o resultado. Muda o resultado. Porque não existe regra e compasso para medir qualidade literária, né? Não existe. É uma questão de opinião, é muito de subjetivo, gosto. Né? Claro que um livro mal escrito é mal escrito. Não tem subjetividade que salve. Não, mas entre os livros bons que se escreve é pura sorte. Eu acho que também prêmio chama prêmio. Pelo seguinte, uma vez eu fui de um júri de um prêmio e me chegou aqui 1 metro cúbico de originais para eu ler. Aí você começa a ler 20 páginas. Se não te pegar, você larga e pega outro e vai separando mais ou menos, porque é impossível ler 1 metro cúbico de livros em 2 meses. É verdade. Então, eu acho que quando é de uma pessoa que já foi premiada... Você já tem outros olhos. O leitor continua um pouco mais para ver, afinal... Será que vale? Será que manteve o nível? Não sei, isso é uma hipótese que eu estou levantando, porque na hora que você começa a ser premiado, quase todos os livros são premiados. Entendi. É engraçado isso. Mas eu conheço um monte de autores maravilhosos que nunca foram premiados. É uma questão de gosto. Prêmio também não define Não tem régua e compasso para medir, não tem. Não é matemática.
né? É verdade. opinião, é gosto, é moda também. Isso aí é verdade. Muita moda. Tem coisas que são da moda e estão no hype, como diz a nova geração, né? Estão bem na crista da onda e acabam sendo Não, e premiados hoje pela... tá se publicando de um pouco demais, eu acho. Um pouco Você não acha? demais, eu acho. Porque ficou muito mais fácil fazer livro, né? E depois, assim, parece que hoje publicar um livro se tornou um berloque indispensável na vida de qualquer famoso. Você tem que ter um livro no seu Qualquer currículo. famoso, é. Então, eu tenho amigos que estão vivendo de ghostwriter. Você ganha melhor como ghostwriter do que como autor. Isso é verdade. Os 10% de gorjeta de garçom, que é direito autoral. E 10% quando você é o autor ainda é reconhecido, porque se você é um autor não conhecido, aí diminui. Não. Ou é padrão? Eu acho que em geral é 10%. Quando a editora banca, né? Banca a publicação, é 10%. Você recebe 10%. É pouco. Agora eu tive sorte porque entrou um livro meu no Clube Tag, e aí foram milhares de exemplares, então mesmo sendo pouco, eu recebi um dinheiro que me dá uma folguinha de 3, 4 meses. Dá para dar uma respirada e escrever. E agora recebi mais um outro que foi uns livros meus, uns infantis juvenis, foram comprados pelo Plano Nacional do Livro. O livro é o PNL, né? E aí são muitos milhares, então... que é para todo o Brasil. Então eu estou mais ou menos estabilizado até o fim do ano, para ver se eu consigo terminar de escrever meus romances que estão parados. Estão encalhados. Ainda ontem eu fiz mais umas 10 páginas num deles. Maravilha, tem coisa nova por aí. Tem. É uma maravilha. E essa sua faceta dos livros infantis? A senhora escreve muito livro infantil? Eu gosto demais, Eu gosto. Depois foi a minha primeira literatura, foi isso, porque eu tomava conta dos meus irmãozinhos. E inventava histórias. Então já vinha desde a sua adolescência com... Que a minha mãe também inventava histórias pra gente. Que maravilha. E pronto. Deixa eu lhe perguntar, que a gente sempre faz. Depois também sabe o que é? Eu gosto muito de fazer haikai, que é uma coisa que eu aprendi desde criança, porque lá foi por Santos que o haikai chegou no Brasil, né? Foi por lá que chegaram os japoneses. A imigração japonesa. E então eu aprendi desde criança. E eu faço por gosto, por prazer, não é para publicar. Não estou escrevendo um livro. Eu saio várias vezes por dia, eu preciso caminhar um pouco para não ficar, né? Aí eu ando aí pelo meu matagal, que você já... Sim, seu belo jardim. Minha florestinha. E faço haikais. Então eu sempre tenho. E o haikai, ele não tem idade, né? Não. E ele mesmo o haikai pode servir para criança, para o adulto. E aí, o pessoal, eu gosto que seja um livro infantil. E eu acho que o livro infantil ele tem que agradar o adulto também, senão não presta. É uma ótima premissa, né? E aí eu faço os livros de haikais. Quase todos os meus infantis são de haikais. São de haikais. Aliás, eu acho que o primeiro jabuti que eu ganhei foi com um infantil de haikai. Que é lindo, né? Seus haikais, seus livros infantis são muito bonitos. A garotada adora, né? Depois eu convivi com criança a vida toda. Então, foi destinado a escrever livro infantil para essa garotada novinha. E me diga como a senhora é uma leitora muito, muito atenta e vasta, um autor que ele marcou muito na sua história de vida. Isso é difícil, viu? Um livro de cabeceira, talvez. Olha, Machado de Assis, a quem eu volto o tempo todo. Aliás, nesse último livro meu tem vários contos que brincam com Machado de Assis. Tá aqui o Machado de Assis. A minha mãe, eu tenho a impressão que a minha mãe, ela lia em looping Machado de Assis. E a minha mãe, ela era escultora e ela era, hoje se diria, estilista. E ela trabalhava até às 5 horas da tarde, aí ela tomava o banho dela, sentava numa poltrona
e lia. E eu, naquele tempo, não tinha escola para todo mundo, mesmo escola particular, né? Então, assim que a gente nascia, já pré-matriculavam. E na escola onde eu estava pré-matriculada, disseram, não queira alfabetizar sua criança antes de vir para a escola, porque vocês usam métodos atrasados que atrapalha. A gente tem um método moderno e espera chegar aqui. E eu queria aprender a ler. Aí eu me lembro que a minha mãe, depois, às 5 horas da tarde, ela se perguntava, sentava para esperar meu pai chegar para jantar. Meu pai era médico, daqueles que nunca se sabe que hora vai chegar. Não tinha hora. E lia. E eu sentava no chão, na frente da poltrona dela e ficava olhando a cara dela. Eu me lembro disso, tentando adivinhar o que era, porque a expressão do rosto de um leitor, né? Ela ria. E eu queria saber o que era aquilo, era uma coisa infernal. Que desespero, não podia nem Desespero. ler um pouquinho também. Ela não lia para a senhora, não? Não, ela estava lendo Machado de Assis, não adiantava uma criança de 5 anos. Não ia entender nada. Então Machado eu sempre, para mim, ler, tanto que você veja, por exemplo, tem umas coisas que eu tenho que confessar, que eu, quando ouço a conversa, eu não entendo nada. Eu nunca vi uma série, nunca acompanhei uma novela na televisão, nunca acompanhei uma série, nunca vi filme nenhum, não vejo filme nenhum na televisão, nada disso. Se eu tiver tempo livre, eu vou ler. Maravilha. Então, mas isso significa uma falha em outras coisas. Tem conversas que eu vejo na internet, coisas que eu não entendo nada, eu não sei do que estão falando, porque estão falando de... Mas aí acho que é uma coisa até que eu ia perguntar à senhora, é que a sua literatura requer uma pausa, requer atenção. Talvez é isso que a senhora faça, não é uma falha em outros setores. Você não pode... Não, eu não dou conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Essa sociedade hiperconectada... A minha opção é a leitura. Então não é uma falha em outros campos, porque essa sociedade hiperconectada quer que você dê conta de tudo. Você não pode dar conta de tudo. Então você precisa escolher alguma coisa. Ó, eu vou ficar aqui porque a maioria parece que vê televisão e assiste e celular direto, né? Mas eu sou da minoria que lê, porque tem diminuído o número de leitores, né, parece. Tem aumentado o número de venda de livro, né? Eu vi aí. Mas aí essas estatísticas trazem livros de colorir como livro. Não, mas também tem muita gente que compra livro como objeto de decoração. É verdade. Porque fica chique hoje você ter uma estante com quem? Com aqueles autores best-sellers, que infelizmente eu não sou. Porque, por exemplo, tem autor aí que vende, tem autores que estão há 10 anos na lista dos mais vendidos, vendendo uma quantidade de livro, que aí, se você vende 1 milhão de exemplares, mesmo que seja os 10% de garçom, 10% generoso, né? Se o livro custar R$50, você tem 1 milhão vezes 5, você tem 5 milhões, está rico, né? É verdade. Então, aí... E parece que hoje em dia é chique, você tem que ter uma estante na sua sala com esses livros, que é para quem vem de fora, está por dentro. Só é leitora, né? Está por dentro do e eu, infelizmente, eu não sou dessa estante. Pelo menos na minha a senhora está. Mas não é da estante da exibição. Não, e não tem estante de exibição. É tudo escondido no quarto. É curioso isso. Há alguns autores que permanecem como na lista dos 10 mais vendidos há 10 anos. É incrível isso. Agora, como é que faz isso, né? Também tem os números, né? Quem é que tem esses números? Né? Não são livros assim tão excepcionais, tão parecidos com outros que estão por aí, mas é gozado isso. Eu não tive essa sorte, nenhum livro meu virou best-seller. Mas o seu livro tem uma qualidade profunda e fala do povo. Não, eu gosto. Meus leitores são boa gente, eu gosto muito. Que bom. E que livro a senhora indicaria para os nossos Ai, meu Deus. Ouvintes, seguidores? Ai, que dificuldade.
Aqui eu queria mostrar só as novas edições dos livros de Tá saindo. A Companhia das Letras está fazendo Lançou uma tudo aqui Alfaguara. pela Alfaguara, né? A que é o Alfaguara selo. está fazendo uma edição nova de todos os meus livros. São todos bonitos. Esse aqui é o Cartas da Rainha Louca. Todos. Cartas da Rainha Louca. Esse aqui é o do Quadromedário, que a gente não poderia esquecer, do nossa nosso editora André Ricardo. local. Eu Também gosto muito premiado. de dar livro para os... Pois é, isso foi engraçado, porque foi o segundo livro publicado pela Dromedário, né? Foi, ele falou já. E aí, o André não me disse nada que tinha mandado para o concurso da Biblioteca Nacional. Ganhou o primeiro lugar em E contos. um dia eu acordo de manhã, todo mundo me telefonando, parabéns, parabéns, parabéns no quê? No prêmio, mas que prêmio, gente? O André tinha mandado e tinha esquecido de me dizer, não sabia que eu estava concorrendo. Aí ganhei o prêmio da Biblioteca Nacional. E a gente brincava, metade dos livros da Dromedário estão premiados. A metade do catálogo, eram 2, né? A metade do catálogo é premiado. Mas é muito bacana, ele falou. E o André é uma figuraça, a gente tem que sempre enaltecer o trabalho do André. Assim, e foi engraçado, porque são contos feitos pro clube. Pro Clube do Conto, São contos curtos, são... Mas foi muito bacana. E aí, qual o livro a senhora indica para os nossos leitores? Ai, meu Deus, ai, que dificuldade. Machado de Assis. Bom, Machado. Leiam As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Maravilhoso. E se preparem para ler As Memórias Póstumas de uma Anônima, que eu estou terminando de escrever. Pronto, olha aí, o furo de reportagem. Vem um romance novo. Eu estou terminando, já vai. Já está saindo. Já, a editora está me insistindo, está pronto, tenho que terminar. Estou terminando ontem, ainda acrescentei mais 10 páginas. Pronto, está vindo um novo livro quase aí. Acabando. Olha daqui aí. para o fim do mês eu termino. Fiquem de olho no novo livro da Valéria. Maria Valéria, obrigado pela conversa. Eu que agradeço a vocês. Muito bacana, assim, saber da sua história, saber da sua vida, da sua luta, que não foi... Quererem conversar é muito bom. Eu acho ótimo também. Eu sou muito tagarela, então Mas suas histórias é fantástico. Assim, a gente fica, por mim, a gente ficaria aqui horas e horas e horas. Mas a senhora tem que escrever um romance. Terminar um romance. Eu tenho 4 começados, eu preciso acabar. Então, pronto. Não vamos tomar muito seu tempo. Muito obrigado. Procurem aí os livros da Valéria. Merecem estar em qualquer estante. Merecem ser lidos com profundidade. Deem uma pausa e leiam Valéria Rezende, que é merecidíssimo. Vocês não sairão os mesmos depois dessa leitura. Obrigado, galera. Valeu. Até a próxima.